Fala, mamíferos! Boa noite para você que está escutando a gente nessa segunda-feira, 7 horas da noite, igual a gente tem toda semana aqui no Mamíferos Podcast. E você que perdeu a nossa live aqui, que bom ter você aqui em qualquer outro dia dessa semana. Muito bom ter vocês aqui de novo, muito bom ter todo mundo aqui da mesa com a gente. E vamos começar primeiro com a Brenda. Brenda, e aí, tudo beleza? Como é que você tá? Tudo beleza, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então tá bom. Samuel tá maravilhoso, né? Ficou um tempão sem aparecer, de repente aparece em todos. E tomara que apareça em todos os outros. Agora nós estamos um pouquinho mais frequentes aqui, né? Mas é excelente estar com vocês novamente aí, em casa, no carro, ou seja lá onde vocês estiverem, dentro do curral, dentro da fábrica. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no nosso podcast. E além disso, depois do nosso time CDL, né? A gente tem que falar da nossa convidada que hoje traz coisas diferentes para você, viu? A gente sempre traz o pessoal do campo, o pessoal da política leiteira, mas da fábrica eu tenho certeza que você viu poucas pessoas aqui. Talvez a Sara, e pelo que eu me lembro, eu acho que foi só ela mesmo de dentro da fábrica, né? E é bacana, porque a gente produz o leite, coloca dentro da fábrica e aí, o que acontece? Como é que a gente faz para ter mais produtividade para esse leite que acaba de chegar? Ou você também que trabalha dentro da fábrica e está escutando a gente, como que você pode fazer para com menos leite poder fazer mais queijo, mais produto, trazendo mais rentabilidade para o laticínio em que você trabalha. E é disso que a gente vai falar hoje, não é, Sabrina? Olá, pessoal, espero que estejam todos bem, né? Estou muito feliz com a participação aqui, é uma boa oportunidade para mim. E também para todo mundo que nos ouve, né? Que eu acho que é um tema bastante importante para a gente conversar e abrir mais os caminhos aí em função dessa jornada, né, de laticínios, que ela não acaba no tanque de leite, né? Tem muito trabalho depois do trabalho de qualidade, de todo o trabalho do produtor aí, né? Então, estou aqui hoje para falar um pouco disso. Fala um pouco pro pessoal quem é Sabrina e dá uma carteirada pra turma aí, por que você está sentada aqui nessa mesa conversando com a gente? Bom, eu sou Sabrina, né? Atuo há quase 10 anos na indústria de laticínios, exatamente. Sou formada em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Bambuí. Sou aqui de pertinho de Lavras, aqui de Santo Antônio do Amparo, da terrinha aqui, né? Do sul de Minas, uma grande bacia leiteira aí que nós temos. E assim, tô há 9 anos na indústria, passando por, primeiramente pela indústria privada, né, mesmo, passei por cooperativas e hoje trabalho em multinacional. Então, assim, passei por 3 experiências, né, até hoje, bastante distintas, mas que no final o objetivo é o mesmo, né, ganhar produto final de qualidade, ter uma boa produtividade, e é por isso que hoje eu tô aqui para falar um pouco das minhas experiências e, né, do que eu senti até agora, do que eu acho que é importante para a indústria e para a aplicação. Não, bom mais. E olha só, o nosso título ficou interessante, a gente estava aqui discutindo antes qual que seria o título. Sim. E a gente falou primeiro sobre produto, já que a gente pode falar de iogurte, queijo, a gente pode falar de todos os produtos que tenham uma base láctea de uma forma ou de outra. Exato. E o que a gente tem de produção a mais daquela matéria-prima que chega. Mas a gente acabou optando para começar pelo queijo, e eu achei muito bacana a sua explicação. Por que o queijo ele é tão importante, por que ele se afeta tanto com essa questão da produtividade? Bom, a produção de queijos, né, além dela ser um produto que gera mais processos, isso aí demanda mais mão de obra e mais espaço e tudo mais, é o produto lácteo que basicamente depende mais de volume de matéria-prima. Então, é onde a gente consome mais leite, na produção de queijos, né? Quando você fala de queijos frescos, você ainda está falando que você ainda tem ali um ganho em cima de umidade, que não só leite, né? Que eu ainda tenho o produto que não é maturado, onde eu vou gastar mais para maturar esse queijo. Mas quando eu falo aí de Minas Padrão, que é um queijo muito consumido e produzido no Brasil, né? Ele vai demandar uma quantidade maior de leite e, para isso, um custo maior em cima desse produto. Então, além de ser muito consumido, né, muito produzido, ele requer também mais mão de obra e mais custo no geral.
E essa história de 10 litros faz 1 quilo de queijo, que história é essa? Conta pra gente. Vai lá, solta até o me verbo. arrepia falando esses 10 litros aí. É assim. É a regra, né? Mas assim, isso depende muito. Primeiro, né, que você fazer rendimento de fábrica falando só em litros por quilo, né, que é o que a gente é acostumado a falar, você vai estar fazendo um cálculo subestimado do seu verdadeiro rendimento ou superestimado, né, depende ali da situação do queijo. É muito mais importante, é muito mais correto a gente entender qual é a concentração da matéria-prima que eu estou utilizando para a produção desse queijo. Então, quanto de gordura e proteína tem no meu leite? Porque, né, em resumo, queijo é concentração de gordura e proteína. A maioria dos lácteos, né? Mas o queijo em si, é aquela história, né? Água não vira queijo, realmente. O que vira queijo é gordura e proteína. Então, pensando assim, a gente vai ter a gente precisa pensar primeiro o que eu estou entregando de matéria-prima e dentro do meu processo quanto eu vou recuperar dessa gordura, dessa proteína que eu utilizei para fazer o queijo. Então, precisa primeiramente entender a sua matéria-prima, entender qual é a concentração. Depois, tá muito ligado à padronização. Então, eu não vou pegar um leite integral e vou produzir qualquer tipo de queijo com aquele leite integral, né? Do jeito que ele saiu lá da vaca, né? Da ordenha. Então, a padronização, para mim, é o segundo passo muito importante para se mensurar o rendimento. E depois a gente tem toda a tecnologia de fabricação, que aí é bem específica para cada queijo. As medições, né? Depois que eu tenho esse queijo, eu vou analisar ele, eu vou entender o que eu tenho realmente de composição e o peso, que é o meu finalmente, né? Eu tinha isso de leite, eu produzi isso de queijo em volume final. E aí a gente faz cálculos em cima disso tudo, que falando assim parece ser muita coisa, mas quando a gente coloca no papel e coloca na prática, a gente vê que são análises, são dados que tem em qualquer queijaria, em qualquer laticínio, seja ele pequeno ou grande, são dados que a gente trabalha com ele diariamente. A questão mais é juntar e fazer essa análise mais profunda. E não só pegar, eu tinha 10 mil litros de leite, suponhamos, e aí eu gerei 1.000 quilos de queijo no final, e aí eu tenho lá meu litro por quilo, né? Então é bem mais a fundo que isso. E até um ponto, assim, que é legal das pessoas até pararem de pensar que é difícil, que eu preciso ficar ligada ali aquele litro por quilo eternamente, e enquanto isso eu tô perdendo dinheiro, eu tô deixando de ganhar, né? Eu entendo que é bem por aí. Eu estava conversando uma vez com um professor da UFMG, da veterinária de lá, que é o Eduardo Bachaneto. Na época ele não era professor ainda, e a gente estava discutindo sobre precificação de leite. Sim. E aí ele comentou, ele é apaixonado em búfala, a gente ainda vai trazer ele aqui, eu estou tentando inclusive, mas o homem é difícil, mas ele é apaixonado em búfala e foi muito para a Itália para trabalhar com búfala. E ele fala que lá a precificação pela produção das búfalas é em cima de quilos de mussarela de búfala. Então, automaticamente, eles fazem uma conversão de quantos por cento, né, do leite que tem de gordura e proteína, justamente para saber o que você teria de produção de mussarela de búfala, porque, de fato, é o produto que vai ser feito no final das contas, né? Sim. A conversão, então, a precificação é feita em cima do produto final. Sim. Eu acho uma coisa muito interessante, né? É uma forma muito interessante, muito mais do que litro de leite, né? Com certeza, no geral, né? Tanto para o convívio ali, vamos dizer, para a política leiteira, quanto para a indústria de laticínios também, né? Porque é a fonte mesmo. A gente não, como diz, a gordura e a proteína é o que a gente precisa, né? Da concentração do leite ali, é o que a indústria precisa da gordura e da proteína. Mas a gente tem aí... vamos dizer que a gente teria dois pontos distintos. No caso do aproveitamento do queijo, de leite ser transformado em queijo, que seria proteína mais gordura,
e também a qualidade em relação a CPP e CCS, né? Com que elas vão certeza. influenciar demais nesse rendimento de queijo. Exatamente. Até porque essa contagem bacteriana e a CCS, né, a questão das células somáticas, ela vai impactar na fisicoquímica do leite, que vai impactar na gordura e na proteína. Então, assim, é uma questão microbiológica, né, biológica, vamos dizer, que acaba afetando a minha fisicoquímica e aí eu tenho um problema adiante maior ainda no rendimento, com certeza. É um ponto muito importante. Ou seja, esse litro ele tem 4 fatores diferentes para dizer se vai dar o 10-1 ou não, né? Exato, exatamente. Ou até menos, né? Que seria o ideal, né? 9,5. Quanto que tá? Até quanto que você consegue fazer? Depende muito para cada categoria de queijo, por exemplo. Ou usa mussarela? Mussarela. Se a gente trabalha com... É muito difícil falar, assim, eu acho que eu não vou... Não fica em cima do muro, Eu não vou falar. Fala a verdade. Eu não vou arriscar falar. Faz um padrão. Algo em torno de 5 a 15 litros, né? Um range bem alto, né? Um range bem amplo. Mas, assim, é complicado falar porque depende muito da tecnologia, dos equipamentos também que o laticínio está ali disponível para ser usado e tudo, dos recursos, né? Mas, assim, vamos dizer que dentro de uma realidade, né, com uma padronização ali normal e tudo mais, quem está fazendo aí com 9 litros, ele tá num bom caminho. Né? Falando de longe, sem entender a realidade de cada um. Me entendam aí, porque senão depois a gente pode sofrer até pressões fazendo. Eu quero que você faça 9 agora. É que na verdade a gente E começa... muda muito de queijo para queijo também, né? Se você fala de Minas Frescal, tem laticínios que trabalham com 5 litros para 1 quilo, mas assim, é um queijo totalmente diferente de uma mussarela. É uma coalhada, praticamente. Sim, de um parmesão, que eu vou ter uma maturação, então eu vou ter uma produção ali com um rendimento, mas quando eu terminar a maturação, eu vou ajustar esse rendimento, eu vou ter um rendimento ali real, né, em cima do que perdeu na maturação. Então, assim, é muito específico para cada produto mesmo. Ainda mais que o parmesão vira tropical primeiro, né? Que assim, pela legislação seria o montanhês, né? O pessoal chama de tropical, com 2 meses. 2 meses ele já pode ser consumido e comercializado, só que com a denominação de montanhês. Para ser denominado parmesão, hoje no Brasil precisa ter 6 meses de maturação se o produto tiver até 10 quilos. Acima de 10 quilos, ele já precisa ter uma maturação superior a 8 meses. E aí, quanto maior o peso da peça, mais o tempo de maturação. A maturação é uma questão bioquímica, né? Fisicoquímica, bioquímica. E uma questão também de qualidade e também de segurança alimentar, né? Porque durante o tempo de maturação, você vai ter toda ali uma quebra de micro-organismos e tudo mais. Então, é uma questão legal. Mais do que biológica, é uma questão legal também. Vamos voltar um pouquinho aqui, Sabrina, que eu queria falar um pouco ainda de matéria-prima. Porque a gente tem muitos produtores que assistem a gente, então eu gostaria muito de aproveitar a sua vinda para poder mostrar que quando a gente bate em cima da tecla de qualidade, não é simplesmente para ficar atazanando a vida dele, né? É porque, de fato, isso, na hora de virar produto, isso faz uma diferença violenta, né? Você fazer, por exemplo, vamos botar 10 litros para fazer 1 quilo de queijo e fazer 9,5 para fazer 1 quilo de queijo, você está falando que o seu custo de produção do maior custo cai em 5%. Sim, com e certeza. 5% basicamente, às vezes, muitas das vezes é a margem do laticínio, ou seja, você acaba de dobrar a margem só por aquilo que você conseguiu ter de produção a mais, né? E isso eu acho muito importante da gente poder falar aqui. E trazendo para esse lado, pensando que a gente já falou de sólidos e tudo mais, né? Gordura, proteína, eu comentei o negócio do queijo de búfala. Sim. Você pega Nova Zelândia, esses outros lugares que pagam por quilo de gordura, quilo de proteína. Ah, mas deu tantos litros. Aí é problema seu, né? Exato. Mas basicamente é até pior, ele é penalizado, né? Lá na Nova Zelândia, que é um lugar que eu acompanho um pouco mais, não fui ainda, tomara que eu vá, mas eu vejo que você é até penalizado se a gordura e a proteína vem baixo, porque na verdade você gastou muito com logística para poder botar esse leite dentro da fábrica. E tem que tirar essa água depois. E né? tem que tirar essa água depois, né? Então, assim, é bastante coisa complicada. Mas falando assim do básico mesmo, do dia a dia do produtor, CPP,
O que de fato a CPP interfere em termos de produtividade, naquilo que a gente está falando de produto final? O que você fala para a turma que está escutando a gente sobre CPP, sobre bactéria? Vamos dizer, para começar o trabalho todo, né? Ela impacta muito ali na plataforma mesmo, na recepção, na entrada. Então, se eu já chego com o meu leite com uma alta contagem, o meu tempo de vida na plataforma ele vai ser cada vez mais reduzido. Né? Então eu vou ter dificuldades e eu vou ter que desprender mais recursos para eu segurar esse leite na plataforma, vamos dizer assim. Quando eu recebo um leite dentro do padrão ali, né, num bom resultado, eu vou gastar menos frio para resfriar esse leite, né, para eu segurar essa microbiologia, porque de alguma forma ou outra o micro-organismo está desenvolvendo e a gente não segura, a gente não está vendo, a gente só está sentindo através das análises, né, e do acompanhamento ali. Então, a qualidade ela começa no caminhão, né? A limpeza dos caminhões e tudo mais. Chegando na fábrica, com a menor contagem possível, eu vou ter uma continuidade mais feliz ali durante o meu tempo, né? No geral. Depois disso, ele vai impactar muito também na questão da padronização. Por quê? Eu, às vezes, não vou poder fazer aquela padronização contínua, eu vou precisar alterar processos, temperaturas, né? Ajustar o processo à matéria que eu estou recebendo, porque ela está numa condição não desejável, né? A padronização que você fala, só para colocar todo mundo na mesma página, é você retirar parte dessa gordura para trazer esse leite a próximo de 3%, Exatamente. Ou se você quer reduzir isso dependendo do produto que você está fazendo, né? Isso, aí a gente está falando de uma padronização física, tem a padronização biológica também, né? Que é a questão de pasteurização ou termização ou tratamento térmico que você dá ali para o leite para você melhorar a condição dele, que ele chegou, né? Pelo menos estabilizar e a partir dali da sequência. Então, a partir do momento que eu recebo o leite com uma contagem maior, eu vou precisar processar mais esse leite. E nisso eu já estou tendo desgaste, né, de estresse térmico, mudanças na característica fisicoquímica e acaba que muda realmente a rotina ali da fábrica, né? Isso, independente do tamanho que for, vai alterar. Uma coisa é eu estar ali recebendo dentro do meu padrão, dentro da minha organização. Dali a pouco, se eu recebo uma fora da minha realidade, eu vou ter que mudar o meu processo e me adequar e correr para eu, né, conseguir, vamos dizer, salvar esse leite. A bactéria está lá dentro, você tem que parar ela, né? A primeira coisa é parar ela. Sossega aí, porque você está comendo gordura, você está comendo proteína, você está piorando a qualidade da minha matéria-prima, né? Exatamente. Ainda com risco de acontecer algum problema onde eu tenho uma coagulação dentro de um tanque, onde eu vou ter que gastar mais recurso ainda com um tratamento de resíduo, como é que eu vou despejar isso para o meio ambiente. Então, assim, só vai piorando o negócio, só vai enrolando, né? E aumentando custo. Entendi. E vamos aproveitar que todo mundo deu uma respirada naquela hora que nós vamos faturar no nosso microfone de ouro. E hoje eu vou tentar fazer um microfone de ouro diferente para você. Antes de tudo, vamos no padrão. Já que a gente está falando de padronização, padrão. Clica no sininho, ativa as notificações, curte a gente lá no Instagram, curte a gente no TikTok, também aqui no YouTube. E quando você coloca a notificação, automaticamente você sempre vai receber quando tiver um vídeo novo. Você sempre sabe, segunda-feira, 7 horas da noite, a gente vai ter um vídeo, mas é lógico que a gente vai ter cada vez mais vídeos aqui, então prepara que de vez em quando você pode achar uma surpresinha no meio da sua semana. Além disso, é lógico, Companhia do Leite, não é isso? JP Agro, nosso Leandrinho, que teve aí alguns dias para trás e vai voltar nos próximos. E Sabrina, qual que é o seu Instagram? Sabrina V. Monteiro. Sabrina V. Monteiro. Isso. Darius, lembra de botar aí pra gente, fazendo favor pro pessoal saber aonde que ela tá, para todo mundo curtir ela lá e seguir ela no Instagram também. Além disso, eu queria dar um recado para vocês. Há um tempo atrás eu já falei isso e eu gostaria de repetir que a Companhia do Leite agora tem o Epsia do Leite, que é justamente o aplicativo feito para que você consiga controlar todos os indicadores de qualidade, bem como as visitas, todos aqueles processos que você tem que fazer dentro da sua fábrica de laticínios para ter certeza que o leite chega cada vez melhor e a gente consiga fazer esse trabalho aqui que a Sabrina está falando de uma forma que não tem como ser melhor. Para você chegar em
8 para 1 de mussarela. Tá só piorando, A gente vai dizer. negociando, né? Mas é lógico, é brincadeira, mas de fato a gente está com um aplicativo muito bom para controle de visita, já importa todos os dados de qualidade dos seus produtores, de volume, e aí você consegue tomar todas as decisões que você precisa de uma vez só com os dados compilados. Então você não precisa de ficar lá olhando folha do PDF para saber quem que deu problema e quem que não deu entre os seus produtores, e é lógico você poder fazer isso da melhor forma possível. Eu acredito que eu já falei mais do que precisava no microfone de ouro e vamos voltar. Retorno. Então, a fábrica ela tem todo um processo ali pré-determinado do que ela vai fazer, como que ela vai seguir. E se aquele material chega na plataforma de uma forma diferente do que foi ele pré-determinado, né, por ela, Sim. existe um pesar ali. Ela tem que parar e reajustar as coisas para continuar. Sim, isso tudo é dentro de uma expectativa, né? Porque a gente tem aí nós temos aí as legislações onde nos dão o meu range, né? Eu posso ir aqui é mínimo, aqui é máximo. Porém, a gente sabe que até dentro do range a gente tem o nosso alvo, a nossa meta é o melhor resultado para a fábrica, né? Então, quando eu falo que quando esse leite chega na plataforma e a gente vai precisar trabalhar ele de uma forma diferente, é que ele tá dentro do padrão, mas não é dentro do padrão bom, do padrão ótimo para a fábrica, para ter uma boa produtividade, para gerar um produto de qualidade lá no final. E até um ponto que traz muita debate, né, dentro da indústria, entre os produtores, que tá dentro do padrão, tá bom. Então, tá dentro do padrão é uma situação. Então, vamos falar assim de gordura, só para um exemplo. Então, a legislação fala que eu não posso ter gordura inferior a 3%. Ah, então se eu entreguei com 3%, tá bom, tá dentro do padrão. Tá aceitável. Tá aceitável para a legislação, mas para o laticínio, para a condição geral, não é o alvo que a gente precisa. Então, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de contagem bacteriana, né? Hoje é até 300 mil para chegada na plataforma. 300 mil a gente não pode dizer nem que é a nossa meta, é o nosso máximo, é o máximo permitido, né? Mas é a melhor condição para minha produção? Não. A melhor condição para minha produção é o mínimo possível de contagem. Então, quando eu recebo esse leite próximo a essa contagem máxima, aí vem o meu desespero, aí vem o trabalho adicional aí, que é o que a gente está comentando aqui sobre. Sabrina, uma curiosidade que eu sempre tive, que é uma discussão eterna para mim, que é o seguinte, quando você está falando, é lógico, trabalhando dentro da legislação, vamos falar o que tem que ser mesmo. Dentro da legislação que você está falando, às vezes chega um leite com CPP de 10 e chega um CPP de 300. Sim. Você vai ter que trabalhar com o leite que chegou de uma forma diferente, igual você está falando das padronizações, seja lá se forem térmicas, se forem bacterianas, se forem de gordura, etc, etc, etc. Existe quando um leite chega na fábrica, você que trabalhou lá, conta pra gente, existem matérias-primas diferentes para produtos diferentes? Exemplo, já escutei muito isso do HT. Olha, o HT normalmente trabalha com leite que chega com a contagem bacteriana mais baixa porque ele tem um problema na hora de fazer a pasteurização dele, que aí acaba entupindo todo o negócio, né? Então, assim, existe alguns produtos que são trabalhados com leite com um pouco mais de qualidade dentro da fábrica? Sim. É até acaba sendo uma estratégia para a indústria, até para ajudar nessa organização, porque a gente está falando aqui, mas a gente sabe que a realidade é diferente. Eu não vou receber todo dia dentro do meu padrão esperado. Então, vamos dizer que existem produtos que aceitam até determinada condição do leite e existem produtos que não aceitam. No caso do HT, como você está falando, uma questão de alisarol, uma instabilidade térmica do leite é matador para o HT. Porque ele precisa ser levado em uma temperatura muito alta, que quando eu estou com esse leite com uma estabilidade baixa, ele não vai ser... ele não vai conseguir passar por esse processo. Em contrapartida, esse leite pode ser usado numa secagem, por exemplo, numa fabricação de pó, que a estabilidade térmica não vai ser tão matadora. Ou, às vezes, eu vou produzir um queijo fresco, que eu tenho que ter uma contagem microbiana muito boa, porque aqui vai ser consumido rapidamente, o tempo de vida dele é menor,
Mas eu posso produzir um queijo de maturação, um queijo fermentado, onde eu vou colocar fermento ali que vai competir com aquelas bactérias e não vai me trazer grandes problemas assim lá na frente. Então, sim, isso existe. Lógico, as indústrias maiores, elas têm mais condições para isso, né? De infraestrutura, para separação e tudo mais. Até de gama de produto para poder ser trabalhado, sim, né? Às vezes você pega muito que é spot e queijo, né? Exatamente. Mas indústrias menores que produzem poucos produtos, ela já fica mais presa, né? Mais restrita. O queijo coalho também, que precisa de uma qualidade diferenciada, né? Porque ele não tem fermentação, ele é um queijo sensível, que a gente fala, né? Então, assim, a tecnologia dele... O Minas Frescal, o queijo coalho, são os queijos bastante sensíveis aí, que requer uma qualidade microbiológica, falando de microbiologia, superior. Então, assim, existe. Isso existe em qualquer indústria, de qualquer porte. A separação existe. E até mais inteligente, né? Eu vou pegar e vou misturar tudo ali, sei lá o que vai acontecer, né? Reagindo, misturando tudo ali. Eu sempre trabalhei, né? Buscando essa forma de ir tentando separar. Lógico, o sonho de todos é que chegue tudo bem, né? Ali dentro de um padrão normal para todo mundo que atenda, mas isso existe. E eu queria muito que você falasse isso para você, consumidor que está escutando a gente, não falar que leite UHT é ruim. Exato. Leite UHT, lógico, tem alguns conservantes, Sim. óbvio, dentro da legislação também, nada fora do normal, mas não é um leite de má qualidade do jeito que você pensa. E quando a gente fala de matéria-prima, você acaba fazendo uma coisa diferente da outra, eu acho muito importante a gente deixar claro aqui que a gente não está falando que isso é exclusivo de laticínio, óbvio que não. É lugar que por exemplo, que recepciona ovo. Indústria de alimentos. Tem ovo que chega rachado, tem ovo que chega pequeno, tem ovo que chega grande. Sim. É lógico que dependendo da matéria-prima que chega, você vai dando um destino diferente para ele, justamente para poder aproveitar da melhor forma. Né? E até as legislações mesmo, elas te dão essa abertura, né? Na legislação te fala, por exemplo, se eu recebo um leite até... tô falando de leite, né? Mas isso aplica a qualquer indústria de alimentos. Eu não posso aplicar nessa produção, mas eu posso aplicar em uma outra, por exemplo. Falando de crioscopia. Ainda tem alguns níveis de crioscopia que são aceitáveis para secagem de pó e depois aquilo pode ser destinado para alimentação animal, por exemplo. Né? Porque a alimentação animal, ela segue os mesmos, vocês sabem muito mais que eu, seguem os mesmos rigores de alimentação humana, né? Então, tem essas destinações, assim, isso existe e é um ponto muito importante, até para desmistificar essas situações que todo mundo comenta, né? Aquela, para mim, é melhor. Os quadradinhos coloridos do HT, porque leite reprocessado. Gente, o dia que conseguir reprocessar um HT aí, me conta, porque nós vamos ficar ricos. Não é assim, não dá, né? Pensa abrindo caixa por caixa, despejando num lugar, assim. Não, aquilo não tem nada a ver, gente. Não tem, por favor. Aquilo lá aquilo ali chama um teste de gráfica. Na maionese. Exatamente. Teste de gráfica. Teste de gráfica. Aquilo ali, o cartão, né, para você embalar o HT, ele vem em bobinas. Então, a gente chama de fotocélula, né? Então, ela vai ler aquelas cores e vai ajustar. Aquilo ali é para uma questão de processo, para a máquina funcionar, vamos dizer assim. Pra sair tudo igualzinho lá no final. Pra ficar bonito, pra sua caixa não ser torta, não ser feia, né? Acondicionar o produto da forma necessária. E aí criou-se esse absurdo aí. Em termos, assim, bem simplistas aqui, só pra gente fechar esse assunto que eu acho muito importante, em termos de CPP. Quando a gente fala de uma CPP mais alta, eu estou falando de que no final das contas? Eu estou falando de um produto de menos tempo de prateleira, menos tempo de shelf life, não é isso? E menos produção, ou isso vai mais para CCS ou tanto faz? O que você fala nisso? Para a gente começar a correlacionar a qualidade com aquilo que no final das contas a gente precisa no consumidor final. A CPP nas condições extremas, em contagens absurdas, vamos dizer assim, ela já me barra o processo lá na entrada, né? Ela não pasteuriza, ela não me aceita pasteurização, vou ter uma coagulação dentro do equipamento. Isso em condições
extremas. Mas ela vai impactar com certeza na qualidade do produto, textura, a alteração de textura, alteração de sabor, né, no final da vida ou até durante ali o processo. E ela vai me trazer problemas ali no processo mesmo. Então, falando de queijo, né, que é mais assim a minha área de atuação também. Ela vai atrapalhar a minha coagulação, então eu vou ter uma coalhada mais mole, eu vou ter problema de coagulação. Na hora de cortar, eu vou perder mais sólidos pro soro, então eu vou ter perda de rendimento. Então, a perda já começa ali na plataforma, depois ela vai pro processo, e aí depois ela pode ter problemas maiores ainda durante a vida do produto e, assim, sensível ao consumidor mesmo, do consumidor consumir e sentir um sabor alterado, uma textura alterada, que pode ter sido causada por essa contagem superior aí. Beleza. E partindo para CCS, solta o verbo. O que você tem para falar? A CCS impacta diretamente no rendimento, né? Ela é a vilã do rendimento aí, porque ela vai degradar a proteína, ela vai trazer questões fisicoquímicas ali, né? Que vai trazer alteração, que vai me impactar ali no meu rendimento mesmo, na minha produção, na minha coagulação, vai me render menos massa. Não tem impacto sensorial, no caso do CCS. Também, durante o período ali de vida, pode ter um impacto. Tem estudos, né, assim, que já mostra que tem impacto sensorial também, principalmente na textura. Amolecimento precoce, né? É diferente, mudança na textura mesmo, assim, a curto, médio prazo, vamos dizer assim. Mas o impacto maior e o mais notável e muito importante é de primeiro ali no rendimento. Ou seja, não tem jeito, tem que trabalhar a qualidade. Tem que trabalhar a qualidade. Eu acho interessante o quanto todo mundo trabalha, né, todos os elos da cadeia, pensando em um produto de qualidade para o consumidor final. Com certeza. Uma coisa que eu gostaria até de voltar aqui, antes de você continuar, Daniel, se chegar uma matéria-prima que está totalmente fora dos padrões, ela vai ser descartada, né? Sim, é condenação. E assim, ultimamente, cada vez mais, assim, tem um lado ruim disso, né? Porque se está tendo descarte é porque a gente ainda tem ineficiência, ainda temos um caminho a percorrer, né? Mas alivia, pelo menos quem está ali na indústria, porque antes isso não acontecia. Então, falando assim de antibiótico, que é um caso muito extremo, até outras situações, por exemplo, um leite que está com uma contagem muito alta, ele não aguenta pasteurização, e aí no passado acontecia da pessoa utilizar aquele leite cru na produção. Hoje isso não acontece mais. Então, assim, a evolução ocorreu. Hoje é condenado mesmo, de tudo que eu vejo, assim, até outras pessoas, colegas, né, que tá no ramo aí também, condenação que tá fora. Só que cada vez mais vem diminuindo essas condenações, porque graças, né, a Deus e ao trabalho de todos nós, tá evoluindo a indústria, né? Hoje, assim, você pode pegar uma estatística aí de grandes laticínios, que vocês vão ver que a taxa de descarte, ela vem cada vez mais diminuindo. Conscientização e trabalho técnico. Conscientização, procedimento, rotina, né? Seleção de produtor, acaba que também o laticínio por si só já começa a não aceitar qualquer coisa. Exato, né? Exatamente. E eu vou voltar nesse assunto para mim, nesse ponto que eu acho muito importante. A gente está falando muito de rendimento, de produtividade de tudo e tudo mais, e a gente fala muito sobre competitividade. Hoje a gente está com um problema. Muito provavelmente agora, nesse momento que a gente está gravando, a gente já está vendo que a curva de preço de leite está voltando a subir, né? Mas eu acho que esse ano de 2023 que passou foi muito importante para a gente refletir sobre competitividade na cadeia do leite. Sim. Porque imagina que o leite possa sair lá da Nova Zelândia e de alguma forma ele chega aqui, né? Ou pelo menos as más línguas dizem que... Mas não interessa se chega ou não chega, o que interessa é que poderia chegar sem problema nenhum. E eu vejo que essa parte da qualidade
Só no rendimento, no que você está falando da CCS, por exemplo, e o impacto que isso tem, a gente tem algum número, assim, mais ou menos, que você tenha de cabeça de quanto de CCS para quanto que se perde de produtividade? Não, assim, é um pouco complicado falar em números, assim, eu não tenho essa informação agora, de mão, assim. Mas o que geralmente se fala é que até 20% de perda e de diferença, de, vamos dizer, de desequilíbrio, né, de efeito serrote entre ganhar e perder e desestabilidade no processo em relação ao aumento da CCS em perda de rendimento, Sabe, que é um número alto, né? Não, é altíssimo. E aí que eu fico pensando, né? O tanto que o pessoal não entende, ou então, às vezes, não tem a dimensão na cabeça do quanto que é importante a qualidade para a competitividade da cadeia. Porque se o laticínio não tem produto suficiente para vender, automaticamente não tem uma receita lá que poderia ser utilizada para remunerar melhor o produtor, entendeu? Então, como ele não consegue ter tanto produto para vender lá na ponta e ele tem que pagar o produtor, é aquela história do custo médio. Olha, sobrou tanto para pagar produtor, política leiteira, se vira para pagar porque eu tenho esse dinheiro para poder pagar vocês aqui, né? Sim. Ou então até mesmo conseguir mais mercado. A gente fala muito disso, Brasil ser exportador ou não. Eu acredito que vai demorar, mas não tem outra opção, porque já que a gente conseguiu fazer isso com todas as cadeias, por que não o leite, né? Então, de uma forma ou outra, vai saber quando, eu acredito que isso vai chegar, e essa parte de competitividade vai acabar batendo na nossa porta, porque realmente ela é muito baixa. Com certeza. E essa parte de qualidade eu vejo que ainda não impacta tanto quanto as outras. Se vê falar muito de logística, de estrada, de coisas do tipo, mas eu sinto às vezes que no campo tem muita gente que ainda acha que é bobagem, ou então não entende a proporção que é bater em cima disso. Ainda mais uma coisa que é muito difícil de ser trabalhada, né? Como CCS, por exemplo, que é o que mexe com rendimento. Com né? certeza. CPP você ainda brinca mais fácil, mas CCS realmente é uma E tragédia. vamos dizer que a CPP ou a indústria ainda consegue ajudar de alguma forma e tentar driblar ali, como a gente falou no início, né? Tem dispositivos que pode ajudar. No caso da CCS... É o que chegou mesmo. o que chegou. E assim, a gente até fala muito isso na indústria, que é uma responsabilidade muito grande da indústria, quando se fala de CPP, que você pode receber um leite muito bom e você acabar com ele lá dentro da sua indústria. Isso é fato, isso acontece, pode acontecer, né? Mas a CCS não. A CCS é o que veio ali. É fazer churrasco com carne dura, né? Exatamente. Não adianta. Não adianta. Eu tô recorrendo à minha memória aqui. Se eu não estou enganado, são 3 faixas do último estudo que eu vi, de 400 de CCS abaixo, entre 400 e 750 e acima de 750. E para cada um que eu vou subindo, para cada faixa dessa, você perde 240 gramas de queijo para cada 100 litros de leite. A gente tinha um curso aqui que chamava Política Leiteira 4.0. Uhum. E aí eu fiz esses cálculos para ajudar a montar uma tabela de qualidade, que a gente pode até um dia disponibilizar para a turma. Mas eu fiz uma tabela de qualidade de acordo com o rendimento e com o prejuízo para falar tipo assim, ó, eu posso pagar tanto a mais por CPP, CCS, gordura, porque no final das contas isso de fato vira dinheiro de tal e tal e tal maneira. Então eu posso dividir isso sem tomar prejuízo, né? Por exemplo, vou aumentar didaticamente, né? R$1 para 0,1 de gordura. Se você aumentar R$1 no litro de leite, você vai quebrar, né? Sim. Tá, mas qual que é o caminho então? E eu percebi que era muito variável, Samuel. Eu vi uns 4 trabalhos, eu tentei fazer ali mais ou menos uma lógica e estava mais ou menos nesse jeito seu aí. A cada 100 mil de CCS dava mais ou menos uns 200, era uma coisa mais ou menos por aí, sabe? 200 gramas que você perdia de queijo mussarela, né? Mas é muito variável, é difícil de você quantificar através de CCS isso, né? Sim. Porque acaba vindo com todo o outro... Um pacote, né? O pacote completo. Mas e vai mudar um pouco para cada tecnologia de produto também, né? O impacto que a CCS vai atingir o produto vai mudar um pouco ali. Por isso que essa variável de como você está falando, ela vai muito em função disso. Qual o produto que eu estou falando, né? Se eu falo de mussarela, é uma situação. Se eu falo de outro queijo, pode mudar. De parmesão ou frescal, né? É. Vai influenciar. E Sabrina, fala para mim, pro time fábrica que está escutando a gente,
Leite chegou, tá na plataforma, entrou lá para dentro. Que dica que você tem? O que você me fala que vai ajudar muito nessa produtividade, nesse rendimento? Eu acho que a dica tanto é para a indústria, mas serve também para o produtor, né? Rotina, segmento de procedimentos, né? Então, eu descrever um bom procedimento, tanto de produção, quanto de limpeza, quanto de operação. Então, primeiro, descrever um bom procedimento. Então, como que eu quero fazer? Né? Descrever isso. Depois, preparar as pessoas para trabalhar com esse procedimento, né? Tirar da cabeça que o óbvio não precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Cada vez mais eu entendo, trabalhando aí com pessoas, né? Liderando pessoas, estando ali junto, que o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, o que é muito claro para mim não é claro para uma pessoa. E a gente não está falando aqui de hierarquia, a gente não está falando aqui de formação, isso é para qualquer pessoa. Eu tenho que ser clara tanto com o meu auxiliar, meu nível mais baixo, até o meu diretor. Né? Essa clareza precisa existir. Então, assim, a descrição dos procedimentos, o cumprimento dos procedimentos, o entendimento, o alinhamento ali do time em relação ao que tem que ser feito, eu acho que é primordial para a gente conseguir desdobrar isso. E isso também se aplica ao produtor, porque é rotina, né? O produtor também é procedimento, é rotina, é na limpeza, é na ordenha, e isso se aplica também para a indústria. E eu vejo o tanto que facilita essa questão de você ter padrão e procedimento e tudo certo, até no escrito. Eu acredito até que as pessoas não leem tanto quanto deveriam, mas Sim. O fato de estar escrito, ele te traz quase que uma âncora para você não fazer diferente do que está escrito, porque Sim. Você não leu. Mas alguém leu e vai te falar que aquilo está feito daquela maneira. Você tem um embasamento, né? Até eu costumo brincar com o pessoal de fábrica, assim, com o pessoal do time, né? Pessoal, a coisa mais fácil que tem, a melhor coisa que tem é obedecer. Obedecer o que está escrito. Não fui eu que inventei, estava escrito, me ensinaram assim, eu fiz do jeito que me pediram. Então, assim, muito... realmente serve como uma âncora, né? Tanto para a pessoa saber o que está fazendo, porque ela tá vendo, ela tá lendo, ela sabe o que tá fazendo, quanto para se assegurar mesmo, né, de estar fazendo Sim. Da forma correta. E eu vejo principalmente assim, para você ver, né, aqui na Companhia do Leite a gente tá cada vez chegando mais gente, e aí eu sinto esse desafio que é você trabalhar com mais gente chegando que às vezes não sabe direito Sim. O que está acontecendo, ou entra numa área nova que às vezes não tem um procedimento Sim. Perfeito, então é muito difícil. E um dos maiores episódios que a gente teve aqui foi um que a gente falou de problema de mão de obra. Uhum. E de fato isso existe para tudo quanto é lugar, Sim. Né? Não é privilégio, vai saber se é privilégio do leite, não é de laticínio, é de todo mundo que eu conheço. Com certeza. A lógica é a mesma. E você tem uma rotatividade grande. Então, a partir do momento que você tem processo, que você tem procedimento, é mais fácil até de você substituir alguém que às vezes não está dando o resultado que precisava ou está insatisfeito. Porque ela já entra num negócio que já está feito. Todo mundo já sabe como é que funciona, então automaticamente ela se adequa àquilo, né? E aí nisso só precisa cuidar muito, porque o procedimento do meu vizinho às vezes não é o melhor aplicado para mim, né? Eu posso trocar ideia. A gente é amigo aqui, a gente se conversa, né? Então, cada um de nós temos um laticínio, vamos pensar assim, né? O queijo que a Sabrina faz não vai ser o mesmo queijo que a Brenda faz. Então, o que se aplica para a Sabrina, às vezes, não se aplica integralmente para a Brenda, mas pode se falar ali, né? Trocar ideia. Mas o Ctrl-C, Ctrl-V é complicado, tem que tomar cuidado. Tem que estar linkado a realidade da sua indústria. E até pra gente como profissional também, às vezes, né, muda de empresa e tal, e isso é importante eu sempre comento isso, que eu acho que eu sempre levei isso pra mim, que assim, a gente tem que levar as boas experiências e não ficar preso somente a elas, né? Porque o que aconteceu num lugar pode ser que aconteça de novo em outro, mas não veio da mesma raiz, da mesma fonte, né? A forma de agir pode ser diferente. Pode ser diferente, isso aí é importante. Porque muitas pessoas ficam assim, por exemplo, queijo tal é muito bom, né? A gente não vai falar de marca aqui, mas eu tenho que me espelhar nele, eu tenho que ser igual ele. Tá, mas às vezes você pode fazer diferente do seu jeito, com as suas condições e ter um resultado até melhor.
né? E às vezes você tá perdendo tempo, focando em alguma coisa que não é a sua realidade. Até porque tem maquinários diferentes, tem químicos diferentes, né? Nunca vai ser igual. Né? Nunca vai ser igual. Matéria-prima, né? Sim. Conta pra gente, Sabrina, eu tô doido pra saber disso. Você falou muito de padronização de processo e você trabalhou em algumas fábricas, então conta pra gente, assim, de experiência própria, qual foi a coisa mais esquisita que você já viu alguém fazendo dentro de uma fábrica? Esquisita. Tem algum caso, assim, que você fala, gente, você acredita que o procedimento era assim, ele entendeu errado, na hora que viu deu uma bagunça danada? Tem algum caso desse que você divide? Eu acho que... Deixa eu pensar. De fazer esquisito, não, mas de usar palavras, eu acho que isso é as coisas mais que a gente mais dá risada assim, na indústria. Por exemplo, né, a gente tem, vamos falar de limpeza, a gente tem o CIP, que é uma limpeza fechada, né? Vocês conhecem. E tem o CIP, que é o circuito fechado, e tem o COP, que é a limpeza manual, né? E assim, um laticínio que eu trabalhava, eu custei entender o que eles estavam dizendo. Eles falavam CIP de mão. A gente vai fazer CIP de mão, que é a limpeza manual, é o COP. Mas, gente, o que é CIP de mão? Eles queriam dizer que eles estavam fazendo a limpeza não era circuito fechado e que eles estavam usando as mãos efetivamente ali para fazer. Eu levo isso, eu comento isso com muitas pessoas, eles usavam esse termo, CIP de mão. E eu converso com esse queijeiro até hoje, né? Meu amigo Pezão, ele vai me ver, ele vai lembrar de mim. E ele falava, hoje a gente vai fazer CIP de mão na Queijão Mate. Meu Deus, o que é CIP de mão? Então isso aí porque é definições. É uma mão fininha dentro do cano, né? Fazendo assim. Porque ele foi lá e usou a mão, efetivamente. Eu acho que isso aí é uma coisa que me chama a atenção, assim, eu dou risada. Eu acho que, assim, que eu me lembro agora seria isso. De processo em si, eu não entendo, assim, muito bem. Assim, às vezes as pessoas não entendem os termos, né? É engraçado, as pessoas não entendem o termo. Tipo assim, baixou pH, tá filando. Mas o que é filar? Então, filar é exatamente, você pegar a mussarela e esticar ela, né? Ela fazer fios. Então, as pessoas às vezes não entendem. O que é filar? O que é fila? Não entende, assim. Uma outra coisa que você cachorro grande. Um cachorro grande. Uma outra coisa que eu escuto muito também, que eu acho interessante, é que por mais que você padronize, tenha processos e tal, o queijeiro, a pessoa do queijeiro faz toda a diferença na hora de você fazer o negócio. Isso faz diferença. Assim, nesses quase 10 anos de laticínio, toda vez que eu tive dúvidas e que eu quis saber mesmo o que estava acontecendo, foi ao lado do queijeiro, foi ali com ele. Realmente, o feeling dele é impressionante, assim. E, assim, eu já formei queijeiros, ajudei a treinar pessoas, né? Entrou como auxiliar e hoje é queijeiro, por exemplo. E realmente parece que chega num ponto que todos eles vão e se caracterizam de uma mesma forma, assim. É impressionante. A pessoa, ela vê a massa, ela consegue te falar o que tá acontecendo ali. O cheiro, olha, o cheiro tá estranho. Esse leite não tá bom, não. Tá estranho. Então, realmente, o queijeiro, ele a gente fala que ele é o alquimista do negócio ali, né? Ele é que faz tudo acontecer. Mesmo quando a gente tem indústrias automatizadas, onde a mão do queijeiro praticamente não acessa, né, o queijo. Mesmo assim, é importante ainda o feeling dele, a atuação dele realmente muda. É muito legal, assim, você estar perto dos mestres queijeiros, né? São mestres, na verdade, que faz toda essa transformação. É a repetição levando à perfeição, né? Sim, perfeitamente. Todo dia ali, né, realmente. E me conta outra coisa, além de queijo, você já trabalhou com outro tipo de produto dentro da fábrica, nos processos que você fazia, que às vezes tem alguma curiosidade que a gente podia contribuir com a turma? Manteiga, doce de leite, que no caso da manteiga é um aglomerado de gordura, né, 100%, então a gordura do campo, o leite, que, né, quanto maior o teor de gordura, melhor eu vou ter, mais creme eu vou ter para minha produção de manteiga. E agora eu tô começando na parte de secagem. Eu não tinha experiência nenhuma com a parte de secagem, né? De secagem de composto lácteo, né? E de leite em si mesmo.
não tenho experiência, vou começar agora. Uma das fábricas que eu tô atuando vai trabalhar com a secagem. E eu tô achando bem legal, porque assim, é bem diferente do que eu faço, do que eu tô acostumada a ver de produto. É um nicho diferente, essa parte do soro, dos wheys aí tem cada vez crescendo mais, né? Mas, no geral, é isso. Doce, manteiga, queijo e todos esses produtos a gente está falando de quê? Concentração, gordura e proteína. Alguns eu vou concentrar mais gordura, às vezes eu vou concentrar mais proteína, mas, no geral, a gente está trabalhando com essas duas fontes de matéria aí, vamos dizer. Esses dias a gente estava escutando uma palestra do Álvaro Gazola. Ele era o responsável pela fábrica da Verde Campo, assim que eles fizeram o Natural Whey, né? E aí eu perguntei para ele, eu falei, Álvaro, e como é que você teve a inspiração? De onde você tirou a ideia de botar o whey dentro da latinha de bebida láctea, do potinho para mandar para frente? E o negócio estourou, né? Agora todo mundo Sim. tem. Aí ele falou assim, qual que foi a inspiração? Ele olhou para mim e falou assim, cara, a inspiração foi muito simples. Eu tinha um monte de soro na fábrica, eu não sabia mais o que fazer com aquilo. Jogar fora eu não podia, o pessoal não comprava. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Então foi completamente a necessidade, né? Foi um P&D forçado ali, Foi um né? P&D Uma pesquisa e desenvolvimento no apuro. E que realmente, né? Mudou todo o cenário, né? A partir daí, dessa parte de whey e tudo mais. É muito rentável essa parte de soro. Antes era um problema, né? Ambiental. Muito grande, né? Há 10 anos atrás, aí, quando eu comecei na indústria de laticínios, nossa, ainda era um sufoco, era uma tragédia. E hoje é um ouro, né? É ouro. O soro hoje é ouro. Eu já cheguei a ver, por exemplo, fazenda, me chamaram para uma fazenda. Vem cá porque o negócio não tá bom, não. Eu cheguei lá, a gente tinha morrido 6 vacas. E aí eu tava vendo a 7ª morrer. Mas o que é? E aí, o que de fato era? O produtor, a indústria de laticínio com problema de soro, ela não podia jogar soro no rio, não podia fazer nada, e assim, era indústria séria, então ela não ia fazer isso, então usa para alimentação animal. Então você pode usar para suíno, você pode usar para tudo. Nesse caso, o produtor podia ter acesso a soro de leite para dar de alimentação para a vaca sem problema nenhum, desde que ele recebesse uma quantidade X por semana, que era o tanto que a fábrica precisava desovar. E aí o que o produtor incrivelmente fez? Ele botou uma caixa d'água e aquilo veio encanado para o bebedouro. Até aí, não vou nem falar que esse foi o pior, não. Eu ia falar que não é tão ruim, mas é. Como é que higieniza um cano sem CIP, né? Nem CIP de mão tinha como você fazer num negócio desse. CIP de Então, bambu. imagina, Nem a maior mão vai conseguir. O negócio é uma tragédia. Então era a caixa d'água, você limpava a caixa d'água nunca. E aí no final das contas ele colocou no bebedouro, direto no bebedouro, soro de leite para os animais. E o problema é que para aumentar o consumo, ele tirou a água. Então o animal só tinha soro para tomar. Acidificado, quente. Ele sem volumoso, com soro, só soro para tomar, automaticamente um soro extremamente ácido, num ambiente que não tem volumoso nenhum para o animal comer. Nossa. As vacas estavam dando assim um problema uma atrás da outra e morrendo assim, ó, puf, puf, puf. E é uma coisa que assim, ó, se você usa soro de leite na alimentação, você toma cuidado um pouco com isso. Somente se o animal estiver passando fome, você faz uma bizarrice dessa que eu acabei de explicar para vocês, que é óbvio que não deu certo, né? E também tem um outro problema, que isso causa um desbalanço mineral no animal muito grande. E acaba que ele pode perder até os dentes por desmineralização. Nossa. Então, assim, é um negócio meio complicado no uso crônico, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acredito que com o tempo, à medida que o whey vai ganhando proporção, as vacas e os suínos vão cada vez tomar menos soro, né? Ainda tem laticínio que ainda disponibiliza soro para o produtor. Agora, se você quer fazer isso, produtor, busque assistência técnica para usar de forma correta. Sim. E não ter problema com seus animais. Com certeza. É isso aí. É até legal, eu não sabia que chegava a esse ponto assim. É bom que a gente fez uma troca. Assim. Tá Sim, ensinando um monte com de coisa pra certeza. gente tá trazendo Muito alguma bom, coisa pra é você. ótimo. E quem ganha mesmo são os assistidos. Com certeza. Olha só, você tá vendo?
Eu falo isso com todo mundo. Você achou que não ia dar em nada, que não ia dar conta de falar? Lá, ó o nosso horário. O Dário já está lá batendo firme. E eu queria falar com você, Sabrina, sobre o processo a gente falou. Eu lembro que você comentou alguma coisa que era bacana a gente falar de embalagem e distribuição. Você quer fechar falando disso? Sim, eu acho que o acondicionamento, né, do produto é o final de tudo, né? Então, um bom acondicionamento desse produto, dentro das especificações, a melhor embalagem para se adequar ao produto e, posterior a isso, a distribuição disso, né? Que a gente vê que ainda tem muitos problemas que volta para a indústria e às vezes até impacta o produtor, né? Na qualidade do leite, numa questão de contaminação, por exemplo, que na verdade foi uma logística errada, uma distribuição errada ou até um armazenamento inadequado no comércio mesmo, né? Então, o Brasil é um país tropical, ultimamente ainda com esse calor que tem feito no Brasil todo, né? Até regiões mais frias, aqui em Lavras, por exemplo, aqui no sul de Minas, o calor que tem feito, eu acredito que está impactando muito aí até no campo mesmo, né? Na qualidade. Com certeza. Então, assim, esse cuidado, entender muito bem a minha logística e também adequar a situação real, porque ninguém imaginou que estaria um calorão desse, que estaria dessa forma, né? E agora que a gente está com um problema, a gente precisa criar dispositivo para sair fora dele, para a gente não perder produto, para a gente não ter retrabalho, para a gente não ter problema de não qualidade. Onde tudo que a gente fez, né, todo o nosso trabalho de campo, todo o nosso trabalho da indústria, né, acabe por uma questão de distribuição, de logística, e enfim. Então, assim, é o fechamento do pacote aí, vamos dizer. Cereja do bolo. A cereja do bolo. Não vai resolver o problema, não vai tirar nenhum, né, não vai salvar nenhuma qualidade, vamos dizer assim, mas ele vai me garantir uma entrega do produto que eu me esforcei a fazer com qualidade, né, que a gente, desde a matéria-prima, a chegar no consumidor, que é o que a gente comentou aqui, que todos os nossos esforços são para entregar um produto de qualidade para o consumidor final. Então, a gente não pode chegar no final, no último degrau da escada, a gente já tropeçar e cair para trás, né? Não vai longe não. Aí quem vem de barriga mole, furou o saquinho, já era. Exato. Né? Não precisa nem de longe. Não precisa nem de longe. É terrível. Com certeza. Samuel, quer falar algumas palavrinhas finais pra gente para encerrar esse episódio? Bom, qualidade começa lá na matéria-prima, né? Então, na fazenda, o trabalho tanto do produtor quanto do técnico que estão trabalhando juntos dentro da fazenda. A qualidade depois chegou dentro da fábrica, são as pessoas que estão na fábrica lá fazendo um excelente serviço para garantir que essa qualidade da matéria-prima chegue no produto final. Depois logística e armazenamento. E o frio é um negócio fundamental nesse processo todo, né? Com certeza. Desde da fazenda até chegar lá na mesa do produtor, do consumidor final. Mas é isso aí. Muitíssimo obrigado, Sabrina, pela presença. Muito obrigada. Nossa, foi muito bom. É melhor do que eu imaginei. Tá vendo? Superou então você já todas as prepara que você vai ter expectativas. que voltar. Vou voltar, assim eu vou querer. Brenda? Só agradecer, acho que o Samuel encerrou aí muito bem. Todos os esforços são, assim, de todas as partes da cadeia, né, por assim dizer. E acho que é muito bacana para quem está ouvindo a gente também saber o que acontece com o leite depois do tanque. Gostei muito. Muito obrigada, Sabrina. Volte sempre. Obrigada, Daniel. Obrigada, Samuel. É sempre a gente. Eu vou terminar falando pela terceira vez a mesma coisa. Competitividade. Isso pra mim, até por ser quem tem a chave do cofre, né? Igual falei isso uma vez no podcast aqui, todo mundo me zoa quando me encontra por causa disso, né? Do homem da chave do cofre, acaba que eu penso muito em número. Então eu acho muito isso, competitividade. Essa crise que a gente passou no leite, ainda bem que tudo indica que ela já está passando. Então, assim, traz para a gente sempre revisitar a importância da gente ser cada vez mais competitivo naquele produto que a gente tem. E lembrando que nós produtores não, mas nós que trabalhamos juntos na produção primária, acaba que a gente faz um produto para que depois seja transformado em outro que vai vir para o consumidor final. Então, a gente faz parte da cadeia, obviamente, né? Então, assim, nós podemos contribuir para um melhor rendimento dentro da indústria de laticínios. E a gente tem que lembrar isso para o resto da vida. E eu acho que vocês entenderam nesse episódio o tanto que é importante
a qualidade para o rendimento e para a produtividade dentro do laticínio. Sabrina, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Foi ótimo. Já que você gostou, prepara, porque você vai ter que vir de novo, viu? Da próxima, quando você chegar na Companhia do Leite, eu já vou saber que é você. Então vai ser um pouco mais tranquilo. E eu acho que é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Agora fazemos o nosso brinde final. Tchim, tchim. E é isso aí. Não Falou, tem gente. jeito. Até a próxima.